Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Flash, aquele momento da semana em que nós elencamos os 7 artigos mais curtidos diretamente na nossa página oficial. E hoje nós temos artigos com bastante substância, bastante assunto polêmico que foi lançado na nossa página durante a semana. Em 7º lugar, nós temos um texto histórico do Thiago Kistenmacher, que é do EPL de São Lourenço, em que ele discute o Manual do Guerrilheiro Urbano de Carlos Marighella. O título é Carlos Marighella e o Manual do Terror contra a Liberdade. O artigo aborda o texto do Marighella que foi publicado em 69 para orientar os guerrilheiros, os terroristas marxistas que na época lutavam contra o regime militar, mas não só isso. Como o texto deixa bastante claro, o objetivo deles era derrubar todo o sistema capitalista e eles baseavam a sua estratégia no roubo, na expropriação e na tática violenta. Então é essa crítica, que nada mais é do que um resgate de documentos históricos registrados pelos próprios autores, pelo próprio Marighella no caso, que o artigo se baseia. E em 6º lugar, nós temos um artigo de minha autoria. No 7 de setembro da vergonha de Dilma, temos motivos para acreditar. É mais um daqueles artigos em que se resume a sequência de eventos que aconteceram no final da semana, ou ao longo da semana, nesse caso foi no final, porque foi no feriadão de 7 de setembro, pegando ali a segunda-feira, em que os brasileiros homenageiam, como tradicionalmente se faz, a sua independência em 1822 e agora desejando a independência do PT, em relação ao PT, em relação a esse regime autoritário, esse regime estatizante que hoje nos sufoca. E o que o artigo procura demonstrar é que apesar das cenas melancólicas que nós ainda temos que ver, que nós ainda temos que assistir, como aquele muro de aço, segundo eles erguido desde 2013, mas 2013 era governo Dilma, foi quando começaram as convulsões, que começaram a bagunçar o país em razão do caos que eles implementaram. Então isso não diminui a vergonha, antes aumenta. Apesar dessas cenas melancólicas que a gente tem que ver no 7 de setembro, a presidente cercada por aquele muro, com medo do seu povo, apesar disso, o artigo procura fornecer argumentos que nos deem esperanças de que essa situação possa mudar. É um chamamento ao otimismo, obviamente um otimismo responsável, um otimismo que não se perca no delírio. E em 5º lugar, o João César de Mello traz o seu artigo Comoção em benefício da escravidão. É um artigo, é o primeiro na nossa lista de hoje que trata desse tema, haverá outro, em que, partindo da crise migratória Oriente Médio-Europa, que está preocupando o mundo hoje, sobretudo a partir da imagem do menino de 3 anos, o Aylan Kurdi, que foi achado morto, com o rosto voltado para a areia, uma imagem que chocou. O que o João César nos convida a fazer é pensar, é claro, sem deixar de lado as questões humanitárias envolvidas, a preocupação com o outro, mas pensar mais com a cabeça do que com o coração diante de uma situação delicada como essa. E aí ele apresenta o ponto de vista dele. É uma questão, nós sabemos, muito polêmica, e aqui nós tivemos artigos na semana que manifestaram posições contrárias a respeito desse mesmo assunto, o que mais uma vez mostra a vocação do Instituto Liberal, da sua linha editorial, de apresentar perspectivas diversas dentro do espectro do pensamento liberal para tratar as mesmas questões, os mesmos assuntos. O João César de Mello tem uma visão um pouco mais favorável, ou um tanto mais favorável, à intervenção direta militar das forças do Ocidente em relação aos conflitos que acontecem no Oriente Médio. Nós veremos aqui um artigo com uma posição contrária a essa, mas fica aí o debate, o Instituto trabalhando para trazer essas diferentes perspectivas. Em 4º lugar, outro artigo de minha autoria, Fernando Henrique Cardoso por ele mesmo em A Arte da Política, a História que Vivi. Esse A Arte da Política, a História que Vivi é um livro de quase 700 páginas, escrito pelo próprio Fernando Henrique,
com a organização do Ricardo Sete, jornalista da Veja, em que ele aborda a sua trajetória política, a formação do seu pensamento político e a maneira como ele governou. É um artigo que procura, resumidamente, situar a posição do Fernando Henrique e dos 8 anos de governo do PSDB no Brasil, antes desse momento que nós hoje vivemos, sob o domínio do PT há mais de uma década, situar tanto a figura quanto o governo, quanto esse período, no quesito político-ideológico. Em que lugar eles estão? Qual é o lugar que eles ocupam nesse concerto das ideias políticas e das políticas públicas? Essa que é a questão abordada no nosso quarto lugar. Em terceiro lugar, aí sim, o nosso diretor-presidente Bernardo Santoro traz, como nós dissemos, o ponto de vista contrário ao do João César, em certa medida, com o seu artigo Imigrantes entre a direita xenófoba e a esquerda anti-ocidental. É um artigo em que o Bernardo Santoro defende mais a visão libertária da não intervenção, defendendo o valor intrínseco da imigração para o desenvolvimento dos países, em que ele critica a xenofobia de uma certa ala da direita nacionalista da Europa, protecionista, e também a articulação entre uma esquerda ferrenhamente anti-ocidental e o fundamentalismo islâmico, que colaboram para gerar essas hostilidades em relação ao outro, em relação ao estrangeiro. É mais uma posição que o IEL traz, abordando a mesma questão, trazendo aí você que nos lê para o debate, para a discussão desse assunto que está preocupando os países desenvolvidos e o Oriente Médio. E que nos diz respeito também, diz respeito a todos, que tem um quê de preocupação humanitária. Em segundo lugar, o João César de Mello novamente aparece com outro tema, com seu artigo O Sucesso no Socialismo. É uma análise a partir de Lenin, do pensamento de Lenin, do tipo de retórica e de objetivo que o marxismo-leninista visava na União Soviética, da realidade da esquerda hoje, sobretudo no Brasil, em que o João César mostra que a estratégia retórica de se eleger inimigos, vilões, inimigos ideais, para sobrepor os projetos fantasiosos da própria esquerda aos imperativos da realidade, continua sendo a tônica desses movimentos, que isso não se perdeu, continua sendo a base dos seus projetos de poder, dos discursos que eles usam para consolidar os seus projetos de poder. E, em primeiro lugar, saindo do socialismo, nós vamos agora para o capitalismo, com o artigo do Ivan Dauchas, que chega hoje na nossa liderança do ranking, com o título O que muitos brasileiros não conseguem entender sobre o capitalismo. Alguns pontos básicos que o Ivan Dauchas vem desmistificar no seu artigo, como a ideia de que o capitalismo é um jogo de soma zero, em que para se ganhar outros têm que perder, a ideia de que o capitalismo aprimoraria, intensificaria o estado de miséria, quando na realidade é o contrário. O capitalismo inclui, o capitalismo desenvolve, o capitalismo sofistica as possibilidades. E ele tenta elencar a refutação a essas ideias tão arraigadas no imaginário da esquerda, dialogando com um país que, como ele mesmo demonstra, nunca teve uma cultura muito simpática ao liberalismo, ao capitalismo e à economia de mercado, como deveria ser. Esse foi o Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Se vocês estiverem acessando esse vídeo na nossa fanpage no Facebook, a relação, como sempre, vai estar disponível aqui em cima. Se vocês estiverem assistindo a esse vídeo no nosso canal do YouTube, vocês vão ver a relação aqui embaixo. Semana que vem estaremos aqui de volta, porque para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.